A paz do Senhor para todos. Meu nome é Rivian, né? Sou esposa do pastor Wesley. Tenho 4 filhos, a Yasmin, a Daphne, a Pablina Manuel. Estou aqui na TV brasileira, evangélica brasileira, né? Congregamos ali na IEMAP, Igreja Adoradores por Excelência, com o pastor João, pastor Luciene. E estou aqui para dar um testemunho da minha vida, o que Deus fez em minha vida. Primeiramente, vou estar lendo aqui em Salmo 40. Confiantemente esperei no Senhor, e se inclinou para mim, e escutou o meu clamor, tirou-me do poço da destruição, do tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Depois pôs em mim, em minha boca, um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu, no começo, né, da minha infância, da minha adolescência, até chegar na minha adolescência, sempre foi tranquila, né, com os meus pais, tenho uma irmã, e até então, né, meus pais, até certo ponto, quando os meus pais separaram, eu convivi com a minha mãe, mais o meu pai, mais a minha irmã. E dali então, assim, eu sempre tive, eu não sei o porquê, mas eu tinha uma mente meio voltada para as coisas erradas. Não sei o porquê, porque eu fui muito bem criada quando era na época de criança, né? Meus pais, na época, antes de separar, nunca deixou faltar nada, graças a Deus, meu pai não deixava faltar nada, minha mãe também não. Mas a minha mente parecia que já era uma mente de rebelde, né? Até então comecei a estudar longe de casa, tinha que pegar ônibus e eu mesmo, por mim, quis conhecer a droga, né? E então cheguei a alguns amigos, conhecidos meus, e falava, eu mesma falava que eu já fumava maconha, que usava droga, mas até então não fumava. Eu fumava cigarro escondido, né? Mas a maconha eu não tinha experimentado ainda, até que eu fui experimentar, né? Consegui pegar uma maconha que eu enganei um amigo meu e ele me deu. E aí eu fui gostando, né? Fui gostando e fui conhecendo outras drogas. Foi quando eu conheci a Merla também, né? Hoje não tem essa droga, mas na minha época tinha a tal da Merla e fui me aprofundando. Fui me aprofundando, usava muita droga, demais da conta. Mas eu estudava, né? Estudava no colégio em Campinas. Só que conheci algumas colegas também lá no colégio que usavam também, né? Então, assim, comecei a matar aula, fugir de escola, das aulas para estar usando a droga, né? E sempre usando. Isso eu tinha o quê? 14 para 15 anos. E aí eu fui só me aprofundando. E então ficava na maconha e na merla. Até que uma vez, aí eu fui morar com meu pai, saí, teve uns problemas com a minha mãe, não por questão de droga, porque até então ela não sabia, mas fui morar com meu pai, morei uma época com meu pai, depois tive um problema com a mulher do meu pai, voltei a morar com a minha mãe, né? Até então, eu conheci um rapaz na época, né? E ele fumava muita maconha, então por ele toda hora estar fumando, então eu acabei me aproximando muito dele. Comecei a namorar com esse rapaz e ele também era usuário dessa merla, dessa outra droga. E ele usava a cocaína também, né? Mas até então não tinha usado ainda. Mas uma vez eu fui numa festa com uma amiga minha e eu fiquei muito bêbada, fiquei muito ruim porque a gente tinha bebido demais. E aí uma pessoa na festa apresentou a gente a cocaína. Falou, não, cheira aí que vocês vão ficar top, né? E aí até então fui e experimentei, né? E experimentei na época e gostei, aí fiquei. Mas mais uma droga que eu conheci, né? E fiquei usando a cocaína, a merla e a maconha, né? E foram muitos anos, e nessa época eu tinha 15 anos ainda, né? E era todos os dias que eu usava. Só que eu era uma pessoa muito discreta, porque minha mãe não imaginava, ninguém da minha família imaginava, né? Eu era muito discreta na época.
Aí foi passando anos, consegui terminar meus estudos, eu trabalhava, né? Mas mesmo assim, usando a droga. Só que eu fui afundando mais, porque eu queria mais e mais, e o meu dinheiro não estava dando para mim sustentar a minha droga. Até então, eu fiquei num conflito muito grande com a minha mãe em casa, né? Porque eu queria estar com meu namorado todo dia na época, e eu tinha um certo horário para chegar, e eu não chegava no horário. Aí teve até várias vezes dela não deixar eu entrar para dentro de casa. E nisso eu fui cada vez me afundando mais ainda, né? E o meu dinheiro não dava para nada. E aí no meu trabalho eu já comecei, como eu trabalhava num lugar, numa secretaria, então assim, todo mundo deixava as bolsas ali em cima, e eu comecei a mexer na bolsa das pessoas, eu pegava dinheiro das pessoas, só que nunca ninguém descobriu. E eu pegava aquele dinheiro das pessoas ali onde eu trabalhava. E até então, terminei meus estudos, né? Terminei meus estudos, e aí eu estava morando com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe, e aí foi quando um amigo meu, né, me chamou pra gente estar indo numa festa, junto com esse namorado da gente, meu namorado. Aí terminei meus estudos, né, e sempre trabalhei também, só que assim, por já estar muito aprofundada nas drogas, assim, tinha dias que eu quase não dava conta de trabalhar, né? Chegava atrasada no serviço, ia para o banheiro, marcava uns minutos, dormia no banheiro, marcava uns 5 minutos, voltava para o local de trabalho. E aí foi, cada vez eu ia me decaindo, né? Até quando, uma vez, aí tinha um relacionamento que eu tinha, né? Até então, terminei esse relacionamento com essa pessoa, com meu ex-namorado na época. Aí eu falei assim, agora eu não quero saber de nada, eu vou só curtir minha vida, né? E eu nunca fui uma menina até então, nesse ponto, eu nunca fui uma menina que ia na igreja. Os meus pais nunca foram de me levar na igreja. O meu pai era católico, assim, seguia o católico por causa da mãe da minha avó. Mas, se eu não me engano, acho que foi só uma vez meu pai me levou na igreja. A minha mãe nunca me levou na igreja. Mas eu até ia nos cultos, tinha uma igreja perto, de vez em quando eu ia na igreja, lá onde eu morava na época. Eu gostava muito de uma amiga minha, ela me chamou e eu ia para os cultos também, mas mesmo assim eu já conhecia a droga, ela já sabia que eu conhecia a droga, ela falava muito comigo, me evangelizava, né? Só que eu não conseguia largar a droga, mas algumas vezes eu estava ali naquele culto. E teve uma certa época até então que assim, eu comecei a gostar de ir para a igreja. Só que assim, eu não era evangélica, mas eu gostava de estar ali todos os dias. Porque todos os dias eu tinha alguém para estar conversando. Porque eu acho que a gente começa a usar a droga, só que a gente acaba uma hora que a gente sente um vazio. E ali, quando eu estava com essa amiga minha, a Débora, eu acho que eu parecia que tinha alguma coisa. Acho que ali já era, na verdade, um trabalhar de Deus, eu não sabia, né? Então, eu estava ali todos os dias, eu estava na igreja. Às vezes eu saía mais cedo, ia para outros lugares, porque eu queria usar a droga. E uma vez, a minha mãe grilou, ficou com raiva, falou que eu não ia mais, porque eu estava todos os dias saindo. De segunda a segunda eu tinha alguma coisa para me ir lá na igreja. Porque a minha amiga, por a mãe dela era obreira, então a mãe dela estava todos os dias lá. Era culto de oração, culto de libertação, era ensaio, e eu estava ali com ela, né? Só que às vezes eu saía mais cedo para usar a droga. E aí uma certa vez a minha mãe implicou comigo com isso. Falou, todo dia você está igreja. E aí ela proibiu de eu ir. Até então as irmãs chegou a ir lá conversar com a minha mãe, né, para me voltar para a igreja. E minha mãe, né, tinha bebido umas, acho que até na época, não lembro muito se ela maltratou as irmãs, e falou que não ia. Aí, até então, larguei de mão, não fui mais. Acho que cheguei umas 2 vezes e depois não fui mais. Larguei, aí me aprofundei mesmo, nas drogas mesmo. Aí, quando era final de semana, eu queria ir para uma feira que tinha lá no meu setor, onde eu morava, e essa feira era mó muvuca,
né? É onde eu encontrava com os amigos meus, com minhas amigas, mas tinha mais era amigo, eu sempre conversei mais com os meninos, era amizade mesmo. E assim, todo mundo gostava de mim, e onde eu ia, tinha droga pra mim, todo mundo me aceitava, ali onde eu morava no Veracruz. E assim, e quando era o sábado, que era o dia dessa feira, era uma confusão para me sair de casa, porque minha mãe não queria deixar eu sair, né? Eu lembro até uma vez que teve uma briga muito feia lá em casa, ela me bateu feio mesmo, com um pau na minha cabeça, que eu pensei que ia até morrer nesse dia. Ela falou assim, agora você vai. E nesse dia eu fui e voltei no horário, só que não voltei no horário que ela falou, tinha passado um tempo, mas voltei. E ela não deixou entrar, porque tinha passado do tempo um pouquinho, uns minutos. E aí, então, nesse dia eu passei a noite na rua, aí subi para casa de uns amigos meus e passei a noite me drogando mesmo, me drogando. Só que eu não voltei para casa no outro dia, eu fiquei uns 3 dias fora de casa, até que acho que ela ligou pro meu pai, e meu pai conseguiu achar uma amiga minha, e só essa amiga minha da igreja lá que sabia onde eu estava, que era na casa dessas pessoas, que eu já tinha ficado uns 3 dias lá. E assim foi, voltei para casa, né, depois, meu pai conversou com a minha mãe, e aí minha mãe não quis me aceitar, fui para casa, mas fiquei lá, mas ela não me aceitou, voltei para casa do meu pai novamente. E ali fiquei na casa do meu pai, mas na casa do meu pai era mais tranquilo, mas consegui, todo jeito eu conseguia usar a minha droga. Mas assim, o meu pai não me batia, mas as conversas do meu pai já era uma surra. Então, fiquei mais com cautela, mas usando a droga ainda. Aí, foi mais uma vez, não deu certo, lá na casa do meu pai, voltei para minha mãe. Aí, até então, fiquei só com a minha mãe. E aí foi quando eu conheci umas meninas. Eu já conhecia as meninas, na verdade, né? Já conhecia essas colegas minhas. Só que aí, todo dia eu queria estar saindo com essas meninas para as festas, né? E aí então ela tinha alugou uma casa e eu fui morar com essas meninas, acho que a gente era umas 4, né? E era o dia inteiro e a noite inteira só farra, farra. Até então, eu já não estava trabalhando, já tinha perdido o emprego, já tinha saído do emprego. Na verdade, eu saí, eu mesmo perdi conta. E fiquei na casa dessas meninas. E através de uma dessas meninas, uma vez ela fez uma festa na casa dela, porque a mãe dela não estava. E nessa festa, ela ia me apresentar uma pessoa. Eu queria conhecer uma pessoa, mas essa pessoa não tinha chegado. Não sei se chegaram, não sei o que aconteceu. Quando penso que não, chegou uma outra pessoa, que é o meu esposo hoje, né? E ali já estava todo mundo louco, droga rolando, bebida demais, louco, todo mundo louco. E ele chegou, e essa amiga minha, na época, assim, ela era mais louca ainda, toda extrovertida. E ela, eu vou te apresentar meu amigo Borracha, e você vai ficar com ele. Eu falei, não vou ficar com ninguém, não. E ela, não, você vai ficar com ele, você vai. E até que fiquei com ele, né? Fiquei com ele, e a gente amanheceu o dia na casa dela lá, amanheceu o dia, quando amanheceu o dia, passou um pouco, aí ele me levou embora. Se não me engano, ele me deu um jeito de... Fui embora para minha casa. E até então, ele começou a ir atrás de mim, né? E até então eu não queria nada, porque eu tinha saído do relacionamento, eu queria curtir a minha vida e viver a minha vida do jeito que eu queria. Que era beber, era festa, eu queria usar droga. Na época eu não estava nem para nada, né? Porque há muitos anos atrás eu tentei ir para a igreja, foi quando minha mãe tinha me tirado. Então, eu queria só uma emoção. Na época, eu queria só curtir mesmo a minha vida. E até então, ele sempre ia atrás de mim. E aí, tinha essa amiga minha, Eliene, e ela falava assim, o Borracha tá atrás de você. Não, sai com ele e tal, ele é gente boa e tal. Que é bom que paga lanche para nós tudo, e aquela conversa, né? Aí, foi indo, e a gente foi saindo, até que ele ia lá na casa das meninas, onde eu morava com elas. Às vezes eu não estava lá, e quando eu chegava ele já estava. Às vezes eu não queria ir para lá, porque eu sabia que ele ia estar lá, e eu não queria nada, que eu não queria nada sério. Nada, eu queria curtir minha vida, né? E eu creio que já era um propósito de Deus, só porque acho que Deus deve ter tido um trabalho muito grande com nós dois. Porque eu era teimosa, que eu não queria nada dele, não queria, não sei porquê, mas esse menino não me largava em paz.
Aí até que então passou uns dias, um mês, 2 meses mais ou menos, acho que não foi nem 2 meses, teve um problema nesta casa que a gente morava, até a polícia chegou lá e o dono da casa avançou a minha amiga e fomos parar na delegacia da mulher, né? E aí, e até então, falei, e nesse dia, assim, eu lembro que eu não tava, aí eu já não queria mesmo mais ver, na época, o Borracha, na época, que hoje é meu esposo, Wesley, não queria ver ele mais. E eu até falei pra minha amiga da delegacia, não é pra falar que eu estou aqui. E aí, uma hora, não sei o que aconteceu, ele entrou em contato com ela, e ela falou que eu estava lá na delegacia, que a gente estava lá, e eu nem fiquei sabendo. Quando penso que não, o abençoado aparece lá. Falei, meu Deus, o que esse menino está fazendo já atrás de mim aqui? Porque dali eu já ia dar um jeito na minha vida, meus planos eram de sumir, nem sei para onde que ia sumir, mas eu não ia para minha casa, não ia voltar para minha mãe, eu ia, não sei, eu ia caçar um rumo para mim bem longe daqui de Goiânia, meus pensamentos eram esses. E até então ele não perguntou o que aconteceu, eu falei, o que aconteceu? E ele falou assim, vamos embora, vou te levar. Eu falei, não tem para onde eu ir, não vou não. E ele falou assim, não, vamos indo aí, qualquer coisa você fica lá em casa. E eu falei assim, como assim, né? Meio estranho, não conhecia ninguém, não conhecia a mãe dele, né? Nem queria contato com ele mais. E a gente foi indo, pegou o ônibus, foi andando e acabou que fui parar na casa dele, né? E eu creio, igual eu falei, eu creio que já era um propósito de Deus, né? Porque antes disso, eu tinha esquecido, antes desse dia de eu ir para casa dele, teve um dia, uma dessas idas e vindas na casa dessa amiga minha, uma vez ele estava indo para o encontro da igreja, ia ter um encontro. E aí ele até chegou a me chamar, e eu falei, não, que encontro, não vou nada, tô fora, não vou não, vai você. Ele foi para o encontro, né, passou o final de semana lá, tanto é que no domingo, quando ele chegou, já estava o bendito do menino lá na porta da minha casa. A minha amiga foi lá me chamar, falou, Borracha tá aí. Eu falei, ai meu Deus, o que esse menino quer? E aí tá, aí voltando, né, lá para casa da minha sogra, que é para casa da mãe dele, fui lá para casa da mãe dele. E até então eu entrei, né, chegou, já estava tarde, acho que ninguém nem viu entrando. E passou no outro dia, eu só saí rapidinho do quarto, fui no banheiro, tomei o banho, voltei pro quarto, fiquei quietinha, não queria ver ninguém. Fiquei com vergonha, né, na casa da mãe dele, na época não conheci ninguém. E se eu não me engano, acho que foi 2 dias, ou foi no outro, acho que foi 2 dias assim, eu só saía do quarto só para ir no banheiro e voltava, tomava banho e voltava pro quarto dele. Até que num dia, acho que se eu não me engano foi no domingo, era no domingo ou no sábado, foi quando eu dei as caras para todo mundo lá na casa, que aí eu tive que comer, né, porque até então já não tinha efeito de droga sobre mim, eu fui comer, aí conheci todo mundo. E ali a mãe dele olhou para mim e falou assim, você tá grávida? Eu falei, não. Aí ele falou pra irmã dele, ela não tá com cara de grávida? Eu falei, não tô não. Aí ela falou assim, tá com cara de grávida. E assim, foi pouco tempo que eu tinha conhecido ele e tava ficando com ele, porque até então eu não queria, porque eu não queria de jeito nenhum. E ela falou assim, pois você tá grávida, você pode ir fazer um exame e não dá o jeito que você tá grávida sim. Eu falei, não, eu não tô grávida não. Né? Porque eu tinha um relacionamento que eu fiquei 3 anos com um rapaz, não engravidei. Aí eu fiquei com um rapaz algumas vezes e vou engravidar. Eu falei, não, isso não é mentira. Mas tá, fui lá fazer o exame. Fiz o exame, se eu não me engano, foi no mesmo dia à tarde, ou foi no outro dia, peguei o exame e o resultado deu positivo. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí, então, eu nem sabia o que eu fazia, porque naquela vida que eu estava, usando droga, não tinha uma casa me ficar, né? Minha mãe já estava toda grilada comigo, porque eu já tinha sumido, já tinham vários dias, ela nem tinha paradeira de mim. E foi indo assim, a vida minha foi indo levando. Fui passando a minha gravidez e continuando usando droga, né? E igreja, nada. Até então, eu não queria saber de igreja também, não. Né? E eu lembro uma vez que eu não sei porquê, mas assim, na verdade, eu já sei que era tudo propósito de Deus, né?
Porque, assim, ele apegou muito rápido comigo, né? E eu gostava dele demais como amigo. E ele já tava um gostar diferente, era um gostar de amor, porque ele falava assim que me amava, que tava me amando. Eu falei, não, não te amo, eu gosto de você como amigo, né? Teve até um dia que ele ficou com muita raiva, a gente brigou à noite lá na casa da mãe dele. E eu falei, não, mas eu não vou falar algo que eu não dou conta, não quero falar isso, né? E foi passando dias, aí eu já estava mais tranquila com a minha mãe, tinha ido lá na minha mãe. Minha mãe não queria que eu ficasse com ele, porque as pessoas já tinham falado muito mal dele, do que ele era, do que ele fazia. E eu falei, mãe, eu não vou ser mãe solteira, não. Ele, não, eu dou conta de te ajudar com essa gravidez, mas o Celso, que o Celso na época era o namorado dela. Ele ganhava bem onde ele trabalhava, ele, não, e a gente te ajuda, não precisa você ficar com esse cara aí não, eu falei, com esse cara aí não, eu falei, não, e eu tô grávida, vou ficar com ele agora, eu não vou ter filho, vou ser mãe solteira sozinha não, vou ficar, né, e foi ficando, mas mesmo assim a gente mexendo com droga, e eu minha gravidez inteira usando droga, não parava, né? E no começo do meu testemunho eu falei que eu usava outra droga, que era a Merla. Só que a partir do dia que eu entrei na casa da mãe dele, eu nunca mais botei a Merla na minha boca. Então eu creio que já foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque acho que Deus já sabia que eu era meia rebelde, né? Então Deus já foi trabalhando nisso. Então já arrancou uma droga, que era uma droga mais pesada, porque é a Merla e a pedra hoje, infelizmente é uma droga muito difícil das pessoas se libertarem. Não é impossível, mas é difícil. Porque a pedra também eu cheguei a usar. Não usei muito, mas ainda cheguei a usar a pedra também. E ali eu fui vendo o trabalhar de Deus, né? Porque quando eu fui para lá, no momento que eu entrei na casa da mãe dele, eu nunca mais usei a Merla, para a glória de Deus, nem a pedra. Né? Mas ele já usava cocaína, a maconha, e assim eu continuei usando. Né? E foi passando tempo, e assim a gente vivia na moeção, né? A gente não queria nada sério com Deus. Aí tinha uns vizinhos dele que fazia célula, chamava a gente, aí a gente começou a ir na célula. Aí teve um outro encontro para ir, e eu, como sempre, rebelde, não queria ir de jeito nenhum, né? Até que me convenceram de eu ir, fui para esse encontro. Né? Foi o primeiro encontro que eu fui, encontro com Deus, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu acho que todas as oportunidades que tiver encontro para mim, se eu der conta de der para mim, eu quero estar, porque é muito bom o encontro com Deus. E acho que ali Deus começou a trabalhar na minha vida, porque verdadeiramente eu senti a presença de Deus naquele encontro, no primeiro encontro que eu fui, e eu não queria de jeito nenhum. E Deus foi tão tremendo que até então nós dois não estávamos casados no papel, mas né, a gente já era um casal, nós estávamos morando junto. E naquele encontro, ali, no último dia, o pastor perguntou se a gente era batizado e tal. E eu falei, não sou batizada, ele também não era. Ele falou, se você quiser, a gente faz o batismo, só que vocês têm que correr logo para casar. Eu falei, tá. Aí a gente foi, nós batizamos, né, nesse encontro, e nós dois voltamos alegres e tal. Só que, infelizmente, nós não conseguimos firmar, né. Logo, se eu não me engano, na mesma semana, não me lembro bem, mas assim, nós não conseguimos firmar, a gente já estava afundado de novo nas drogas. E assim, cada vez que a gente vai para a presença do Senhor, quando a gente sai do erro, sai do pecado, sai do lamaçal, quando a gente vai para os caminhos de Deus. E aí, quando a gente sai dos caminhos de Deus e volta de novo para esse lamaçal, para esse mundo terrível, a gente volta pior, né? Porque fala que, se eu não me engano, vem com mais demônios, né, na vida da gente. E, infelizmente, cada queda da gente era mais aprofundar. Né? E a gente foi mais se aprofundando mais ainda, né? Minha menina já tinha nascido, logo já tive outra, tanto é que a diferença é de 1 ano e 4 meses das minhas duas mais velhas, né? As pessoas até brincavam com a gente, não tinha televisão na casa de vocês, não. Ai, mas aí
E aí eu tive minha outra gravidez, né? E eu tive a Daphne, né? Que primeiro foi a Yasmin, aí eu tive a Daphne. E ali a gente sempre nas drogas, né? E várias oportunidades que a gente teve de estar envolvido com coisa errada, a gente teve. A gente chegou a traficar também, né? A gente fez muitas coisas erradas. Graças a Deus, Deus não permitiu da gente nunca tirar a vida de ninguém. Mas tudo de errado que tem nessa vida, nós fizemos. Muitas coisas erradas. Né? Não só como usar droga, mas como traficar, como fazer maldade, como roubar. Tudo de errado, de mentir. Mentir demais. Eu era uma pessoa tão mentirosa, que até eu acreditava nas minhas mentiras. Eu era terrível. Hoje eu sou uma pessoa, eu odeio mentira. Eu falo para meus filhos, pelo amor de Deus, vocês não mentem. E eu falo para eles, se eu botar meu joelho no chão, e Deus me fala se vocês estão mentindo. Quando eu falo para meus meninos, eu vou orar. E eles até ficam assim, mãe. Eu falei assim, eu vou orar. Vocês sabem que quando eu ponho meu joelho me falar com Deus, se eu ficar sabendo de alguma coisa que vocês estão escondendo, vocês estão mentindo, Deus vai mostrar. Então, assim, eu odeio mentira porque eu era uma pessoa muito mentirosa. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, né? E foi passando anos, aí eu tive a Pabline, né, minha terceira filha, e ali a gente nas drogas, e ali a gente já tinha conhecido outras pessoas também, que a gente se envolveu com outras coisas erradas, sobre empresas, tudo de errado a gente fez nessa vida, né? E aí depois eu tive o Emanuel também, né, que foi meu último filho. Aí eu operei, né, e foi isso aí. E aí sempre nas drogas. E aí, só que durante essas gravidez, meus 4 filhos, a gente ia para a igreja, só que a gente não firmava, a gente voltava. A gente caía, né? A gente firmava um mês, tinha vezes que firmava um mês, tinha vezes que ia no mesmo dia já estava caçando jeito de usar uma droga, porque é difícil. É difícil, mas eu vou falar para vocês, não é impossível, não é impossível. Então, você hoje que se encontra no mundo de drogas, tira um tempinho, fala com Deus. Nem que se você estiver naquele momento ali da loucura, que se você estiver bebendo, ou se na hora você acabou de dar um tiro na carreira, se você acabou de pegar uma lata, deu uma latada agora nesse momento, mas para um pouco, fala com Deus, porque Deus vai te escutar, da maneira que você está. Igual o meu esposo, muitas das vezes, quando a droga acabava, ele ia de madrugada, acabava tudo, a gente ia deitar, ele orava, muitas das vezes, ele sempre foi uma pessoa, fala que ele é mais temente a Deus, ele sempre estava ali, eu via muitas vezes ele ajoelhado na cama orando, pedindo para Deus tirar a gente dessa vida. Eu ficava só no meu cantinho deitada, só observando, mas eu falava com Deus do meu jeito. Mas ele ouvia, ele ajoelhava na cama, ele orava, ele chorava. E outra, toda vez quando a gente ia dormir, a gente só dormia escutando louvor. Era um trem, assim, muito engraçado. A gente estava naquela loucura toda, tinha acabado a droga, tinha acabado a bebida. E quando a gente deitava a cabeça na cama, deitava, porque a gente não conseguia dormir. Porque quando você usa droga, você não consegue dormir. A gente botava a cabeça na cama, eu pegava o celular, um radinho, seja o que fosse, e a gente só dormia escutando louvor, né? E foi várias vezes assim. E fomos de novo, teve um momento que a gente voltou de novo para a igreja, né? A gente ficou até um tempinho a mais nessa igreja, a gente congregou ali com o pastor Maurício, no Ele Forte. O pastor Maurício até deu uma oportunidade, assim, ajudou muita gente no começo, tentou querer agarrar a gente para estar ajudando, sabia que a gente estava saindo desse mundo. Até mesmo no começo da nossa caminhada ali, pouco tempo que a gente tinha reconciliado com Deus, ele chegou a dar a oportunidade para a gente estar já começando a ficar ali na porta, para receber os irmãos, às vezes abrir um culto, fazer uma oração. Então, assim, Deus trabalhando, né? Mas ali, infelizmente, né? A gente foi olhar para o erro do homem e aí lá vamos nós, caiu de novo. Nós tivemos outra queda, voltamos novamente, nos aprofundamos novamente feio. Aí nessa época eu já não estava trabalhando direito, o meu esposo também não.
E a minha casa vivia-se muito bagunçada, muita sujeira, não tinha nada, às vezes não tinha energia, não tinha água, a gente esperava ficar à noite, né? Botava uns panos na janela para o dono da casa ou o vizinho ver que a gente não tinha religado a energia lá, né? A gente ligava só à noite para ele não ver, para a gente não ficar no escuro, para a gente estar ali usando a droga. E aí foi a nossa vida foi indo assim, né? Cada vez decaindo, decaindo. Até que então a Divina, ela liderava uma célula de criança. Eu não sei como foi que aconteceu, eu sei que meus filhos descobriu essa célula. E os meus filhos iam para a célula, porque até então os meus filhos, eles sempre gostavam de estar indo para a igreja, né? Eles sempre tinham uma célula para estar indo e eles iam. Eu falei assim, pode ir, nunca proibi, né? Sempre incentivei eles também de estar indo. E eles foram indo para essa célula, até então que um dia eu cheguei a conhecer a Divina, né, que é onde essa célula que eles iam, e ela gostou demais dos meus filhos. Os meus filhos, graças a Deus, sempre foram muito educados, por mais que a vida que eu tive, mas meu esposo, no crescimento deles, que eles cresceram num mundo muito perturbado, né, no meio de traficante, de droga, de roubo, de erro, vendo a polícia prender o pai dele, vendo a polícia, teve até época que bateu nele, uma vez que a polícia entrou lá em casa, bateu em mim também na minha cara, eu grávida, algemada. Então, assim, meus filhos cresceu no meio da turbulência. Mas, graças a Deus, meus filhos nunca envolveu com nada de errado. Os meus filhos, onde vão, todo mundo gosta dos meus filhos, são muito educados, né? E foi onde a Divina, que era dessa célula, gostou muito dos meus filhos. Então, assim, todo dia de célula, eu tinha que dar um jeito de levar os meninos. Ela, não, traz, que eles comem aqui. E eu acho que por algumas conversas, ela já sabia mais ou menos como que era a minha vida, mas o meu esposo, como é que estava sendo, né? E ali eu creio que nas células, os meninos pediam oração, né, para Deus estar libertando eu e o pai deles do mundo que a gente vivia. E eu creio que Jesus escuta essa oração de uma criança, que eu creio que Deus dali foi fazendo, né? E aí até então a gente foi pegando mais intimidade com a Divina, né, que era da célula. Aí ela se propôs a ajudar a gente, né? Porque chegou um certo ponto da casa que a gente morava que o aluguel já estava atrasado muitos dias, água cortada, energia cortada, muitos dias de atraso. E a gente tinha que sair, desocupar da casa, não tinha para onde a gente ir, né? Eu não queria mais para casa da minha mãe, nem a mãe dele, nem eles queriam mais a gente, porque eles estavam cansados de ajudar a gente. Porque é uma vida miserável essa vida da droga, do mundo, sabe? Mas não é impossível, e não foi impossível para mim. E ali Deus foi trabalhando na nossa vida através da irmã Divina, né? Ali ela ofereceu a casa dela para a gente estar indo para a casa dela. E eu tinha um mês que a gente conhecia ela. Eu nem conhecia ela bem, quem conhecia eram meus meninos, porque eu só ia lá, deixava os meninos, ou então alguém, eu só ia estar na esquina, porque às vezes eu já estava usando droga, então eu não queria nem chegar perto dela para ela não ver a situação que eu estava. Deixava os meninos até um certo ponto perto ali da porta da casa dela e voltava, depois só buscava os meus filhos. E ali Jesus foi trabalhando, e Deus trabalhou, usou a Divina para nos ajudar. Foi onde a gente ia sair da casa, ela colocou a gente na casa dela, né? Primeiro ela pegou as roupas da gente para lavar, porque minhas roupas já estavam tudo suja, não tinha como lavar. E ela pegou as roupas da gente, quando pensa que não, ela já ofereceu. Aí eu fui contar, aí foi quando eu comecei a conversar com ela. Fui contar o meu caso que a gente estava passando, né? E aí ela se ofereceu para ajudar a gente. Aí nós fomos para a casa dela. Aí, nesse período que a gente estava na casa dela, aí a gente começou a ir para a igreja com ela, né? Na época, e a gente parou de novo de mexer com droga, nesse período. E fomos indo para o culto, participava da célula, a gente ajudava na célula, porque toda célula, ela servia um lanche, uma comida, e ali eu e meu esposo sempre ajudavam, porque até então, assim, por mais que a gente tinha essa vida horrível que a gente tinha, mas assim, a gente sempre gostou de ajudar as pessoas mais humildes, a gente sempre gostou de ajudar as pessoas, por mais que a gente não tinha nada, mas a gente sempre foi uma pessoa que quis ajudar um ao outro, não sei o porquê, mas a gente era assim, né? Então ali a gente ajudava a Divina na cela, fazia comida, meu esposo cozinha muito bem também, ele cozinhava para as crianças e tal,
né? E Deus foi trabalhando. E aí a divina falou assim, ó, vou arrumar um serviço para vocês lá na igreja, ela tá precisando, né? Era na videira. E aí arrumou o serviço para nós dois lá, trabalhamos, né? Mas infelizmente não conseguimos mais uma vez. A gente começou a usar droga, até então ela não sabia, a gente tentava esconder dela, né? Aí eu já, até então, nessa parte, aí eu já tinha passado um mês, a gente conseguiu mudar para um barracão ali atrás da rua dela. Ela juntou mais alguns irmãos lá da célula e pagou o aluguel para a gente, algumas coisas que faltavam de imóveis, ajudou a gente a ter a nossa casa. Só que quando a gente saiu da casa dela e foi morar nesse barracão, infelizmente, passou uns dias, a gente teve a queda, tá? A gente começou a usar de pouquinho, mas teve a queda. Teve até um dia que ela chegou aí lá na porta, me chamava, e eu estava muito louca, o Wesley também estava muito, assim, né, daquele modelo, e aí eu maltratei ela. Falei, não, não vou não, dei um grito com ela lá, porque eu já estava muito ruim. E aí mesmo assim ela foi tentando ajudando, até que ela viu que naquela hora a gente não queria mais ajuda, né? Mas ali Deus foi trabalhando. Aí passou um tempo e a gente viu que não estava dando conta. Foi quando um amigo do meu esposo, que ele também era usuário, e ele estava dirigindo uma casa de operação, e aí, se eu não me engano, eu não sei se foi meu esposo que foi atrás, ou se foi ele que veio atrás de nós, sei que a gente foi lá para Brasília, nessa casa de recuperação. Ficamos lá um tempo, não, foi uma semana. Meu esposo falou assim, não, vamos embora, já não dou conta de ficar aqui mais não, vamos embora. Viemos embora de Brasília, só foi eu, meu esposo e meu filho mais novo. E ali a gente voltou, fiquei uns dias na minha mãe, aí a gente arrumou uma igreja lá perto, começamos a congregar, estavam indo tudo bem mais uma vez. Até então, quando foi o final do ano, a igreja ia para um evento, ia fazer o evento, final de ano, só que tinha que passar na barreira, e a gente não tinha carro. E aí o pastor já sabia mais ou menos da nossa história. Aí, se eu não me engano, acho que meu esposo foi comentar com o pastor ou com o irmão, né, sobre a situação dele, né, que ele estava, na época, ele já tinha passado por uma cadeia, então ele estava respondendo processo, né, então tinha alguns problemas ainda com a justiça. E ali, por falar, né, falar isso, e não sei o que aconteceu, não deu para a gente estar indo, né, deu um probleminha lá, eles falaram que a gente não podia ir por causa desse problema deles, da justiça, amém, não fomos. Aí, mais uma vez, nós decepcionando, né, porque não teve como a gente ir, aí a gente ficou chateado e nós voltamos para a droga de novo. Voltamos para a droga, passou a virada do ano, a gente, infelizmente, usando droga de novo, virada do ano usando droga, né, e aí a gente ainda chegou aí uns dias pro culto, a gente ia pra igreja, mas a gente já estava meio assim, meio sem graça, porque teve esse probleminha, né? Até o pastor me dava a oportunidade, eu cantava os hinos da harpa. Porque assim, até então eu já estava me apegada, eu gostava de estar na igreja, de fazer as coisas ali, de ajudar na igreja. Aquela menina lá atrás que não queria nem saber de igreja, não queria saber de crente, até então já estava gostando. Eu amava estar na presença de Deus, fazer as coisas de Deus. Eu queria, assim, participar nas obrigações que tinha ali, né, entre quatro paredes da igreja. Eu gostava de ajudar, de estar ali servindo, né. E só que, infelizmente, a gente estava tendo a queda, mas a gente estava indo na igreja ainda. Teve até um dia que eu ainda cheguei, não vou mentir, cheguei a louvar, mas eu tinha, uma semana antes, acho que, se eu não me engano, eu tinha usado droga. E ali me incomodou, o Espírito Santo me incomodou e eu falei assim, não vou louvar mais. O pastor tinha me chamado, acho que a pastora tinha falado que era para me louvar e eu falei assim, o hino da harpa, eu falei assim, não vou não. Mas não falei o porquê. Aí quando penso que não, nós paramos de ir. E aí passa anos e a gente largou de ir para a igreja. Fica muitos anos assim para a igreja. E quando foi em 2018, e assim, durante esse ano, foi no ano de 2017, 2015, 2016, 2017, foi um ano de muita tribulação, né? Porque a gente ficava aquelas indo e vinda. Mas no final de 2016,
Até 2018, a gente nem beirava a igreja mais. A gente estava bem afundado mesmo, tudo de errado a gente fazia, né? E só que assim, até então eu já era temente a Deus. E eu já não queria a vida que eu estava vivendo, né? Chegou certas vezes do meu esposo, eu e meu esposo ir lá comprar cerveja, buscar a droga para a gente usar e ficar ali. A gente esperava, botava na geladeira a cerveja, a droga ficava escondida e assim, ficava aquele trem, a gente não queria usar, não queria beber, mas a carne, o vício gritava, até que a gente começava a usar, né? E quando foi no ano de 2018, né, num jogo que foi 2018, teve um jogo, a gente estava na casa de uns amigos da gente, né, a gente passou o dia todo lá, era aniversário do meu esposo nesse dia, e o time da gente ganhou nessa época, né? E a gente passou o dia lá bebendo, usando droga, tinha tudo de errado naquela casa, tinha até arma tinha nessa casa. E ali, até então, nesse dia, montaram um grupo feminino que tinham me colocado como a organizadora, eu não sei nem como é que fala esse trem, né? Me colocaram lá, que eu ia ser a líder da feminina, da torcida feminina, né? Já tinha montado até o grupo. E aí foi passando a noite, foi ficando bem tarde, aí foi quando nós fomos para ir embora, né? Já estava acabando. Eu peguei a moto, meu esposo estava muito chapado, assim, estava muito, né? Muito ruim. E eu falei, não, deixa que eu leve a moto que eu estou melhor. Aí eu fui, peguei a moto e não conseguia fazer essa moto funcionar de jeito nenhum. Mas eu estava até tranquila, eu sempre consegui ficar mais, né, firme, porque um tinha que ficar mais firme, né? Eu ficava mais firme que ele. E nesse dia eu não consegui ligar essa moto. E aí ele foi, não, aí ele foi, dá licença aí, deixa que eu vou ligar essa moto. E ele pegou a moto, montou, a moto ligou. Aí ele foi e saiu na moto, né? Aí eu falei assim, certo, vai testar a moto. E aí a gente foi só vendo, né? A moto foi indo. Eu falei, ai gente, onde ele vai? Foi embora. E aí eu fiquei, certo, vai dar uma volta, vai voltar. E foi passando uns minutos, foi passando um tempo, deu 1 hora e nada dele voltar. Aí até que eu fui embora, eu falei assim, eu vou embora. Eu falei pros meninos, pras meninas que estavam lá, assim, gente, eu vou embora, ele não vai voltar não. E eles ainda falou assim, quer que eu leve? Não, eu vou sozinha mesmo, tô de boa. Fui embora, e eu tava muito ruim, né? Ainda passei num bar que tinha lá perto de casa, pra ver se ele tava por lá, ele não tava lá. E fui lá pra casa, meus filhos tinham ficado com minha sogra. Fui pra casa, deitei, eu estava tão ruim que o jeito que eu da roupa que eu cheguei, deitei na cama, tava de tênis, dormi, apaguei. Amanheceu o dia, eu acordei, eu de tênis, deitada na cama de roupa. Olhei assim, procurei meu esposo, ele não estava. Falei, gente, cadê o Wesley? Aí, já levantei assustada, tomei um banho e fui atrás dele, né? Fui lá na minha sogra, cheguei lá, não tinha ninguém, estava só meus filhos, ele não tinha nada dele, não tinha notícia dele. Né? E comecei a ficar preocupada, porque ele estava sem dinheiro. O dinheiro que tinha um pouco de dinheiro comigo, só que ele tinha um dinheiro que ele tinha guardado com a mãe dele, pra gente não gastar tudo, né? Então ele tinha deixado o dinheiro guardado com a mãe dele. E eu falei assim, alguma coisa aconteceu, porque ele não fica sem dinheiro na rua de jeito nenhum, ele não fica mesmo. E eu já comecei a ficar preocupada com isso, cadê ele, cadê ele? E aí, quando penso que não, e foi passando o dia, e aí eu chamei um amigo da gente, falei assim, vamos me ajudar a procurar meu bem, porque ele sumiu. E a gente foi andando em hospitais, em cais, nos cais de Goiânia, de Aparecida, na delegacia, e não tinha nada, nem notícia dele. Fui no Hugo, fui até no ML, entrei lá no ML, lá eles mostraram lá as pessoas que estavam lá mortas, que não tinham identificação nenhuma. Não era ele, graças a Deus, não tinha nada dele. E assim, eu fiquei preocupada e fui dormir sem saber dele, né? Comecei a postar foto dele no grupo, os meninos da torcida, todo mundo postando foto. No outro dia cedo eu tinha até notícia que já tinha achado o corpo dele e a moto para um lado, e fui lá e não era nada disso. E aí lá vai eu, mas a mãe dele, a irmã dele, a gente entrou no carro e foi de novo nas delegacias, nos cais, e nada, não achava ele, eu chorando, desesperada, os meninos tudo desesperados, né, os filhos da gente. E aí a gente voltou de novo na delegacia, que a gente ia de cedo, a gente voltou de novo lá. Aí quando a gente voltou, já era meio-dia, aí constou que ele estava lá, preso, né?
Graças a Deus. Hoje eu falo graças a Deus, porque melhor do que estar morto. E eu chorava tanto que eu não sabia se eu chorava de alegria ou de raiva. De alegria porque ele estava vivo. E chorava de tristeza porque ele estava preso. Mas ali já era um tratar de Deus, né? Ali já era um tratar de Deus e a gente não sabia. Foi aí que ele ficou ali, preso, já não tinha como mais nada, fazer mais nada. E ali, ele... Só fui lá, acho que não, nesse dia nem cheguei a ver ele. Aí tinha o outro dia que eu pude ir lá, visitar ele lá na delegacia, que ele estava na delegacia ainda, né? Conversei com ele um pouco, porque não podia ficar muito tempo lá. E fui embora para casa. E ali ele ficou, acho que se não me engano, um mês na delegacia. Eu ia lá, às vezes levava alguma coisa para ele lá. Ele não queria nada, a delegacia muito cheia, na cela pequena, cheia de presos, não tinha nem como ele dormir, porque estava lotado. Eles revezavam o horário para ter um espaço melhor para dormir, porque não tinha espaço. Então, assim, uma vida horrível, horrível, horrível. É isso que a droga leva a gente. A droga leva, dois caminhos, ou é cadeia ou é caixão. No caso da gente, foi cadeia, que Deus levou ele na cadeia, porque foi Deus. Porque nesse dia da festa que ele tinha sumido, eu esqueci de falar, ele teve um acidente de moto, mas não machucou. E ele foi preso, né? Até o policial falou assim, por que você não fugiu? Tinha dado tempo de você sair, né? Porque assim, foi uma batidinha muito sem graça, então ninguém se machucou, graças a Deus. E aí tava ali ele conversando com a menina da moto e tal, né? Falou que ia arrumar, que tinha que arrumar. Quando pensei, não, chegou um cara lá falando que era para chamar a polícia, e veio a polícia. E o cara falou assim, tem que levar ele preso. Falando que tinha que levar meu esposo preso. Aí até que a polícia foi e levou ele, né? Levou ele preso. E ali foi quando ele foi para esse lugar, né? Que até então eu não sabia onde ele estava. E foi passando os dias, e aí ele, da delegacia, ele foi para o Sepaigo e ficou lá no Sepaigo, né? E ali, nesse intervalo da delegacia para o Sepaigo, e eu já não mexi com droga, já não mexi com nada, né? Fiquei segurando, vendo o que eu ia fazer. Mas veio muitos pensamentos na minha cabeça, assim, porque teve uma época que a gente traficava, a gente chegou a traficar. E eu pensei, assim, vou pegar uma droga com as pessoas que eu conheço, vou vender, porque eu tenho que sustentar meus filhos. Vou ter que levar coisa para ele lá na cadeia. O que eu vou fazer? Estava desempregada. Estava com serviço, mas já estava encerrando também um momento ali. Falei assim, eu vou pegar a droga e vou vender. Só que aí passou uma semana, aí eu sei que na semana que ele foi preso, na outra semana era o Dia das Mães. Eu passei o Dia das Mães lá na mãe dele, até então nem fui para minha mãe, porque, né, por causa disso, minha mãe ficou meio assim, para evitar a briga, não fui para casa da minha mãe. Passei o dia lá na minha sogra. Aí, quando foi no Dia das Mães, à noite, estou indo embora para casa, parece que Deus veio bem assim, parou na minha frente, do nada, e falou assim, eu estava chegando em casa, virando a esquina, aí Deus falou assim, você vai para a igreja. Eu falei assim para os meninos, vamos para a igreja? Meus filhos, vamos. E a gente já estava assim, bem avançado o horário, já era quase dando 8 horas. Só cheguei em casa e falei assim, não dá tempo de a gente banhar, vamos só lavar os pés, trocar de roupa, dar por cima e vamos para a igreja. E nós fomos para a igreja. E ali, assim, foi aquele culto maravilhoso. E foi uma igreja que eu já queria ter ido algumas vezes, né, quando a gente estava na loucura, só que eu nunca tinha ido. E a gente foi para essa igreja, eu e meus filhos. E ali foi um culto assim que eu adorei demais, chorei demais, né? E no final teve o pedido de... O pastor perguntando, a pastora perguntando quem queria reconciliar ou queria aceitar Jesus. E eu levantei minha mão de imediato e falei assim, Senhor, agora é o Senhor, né? E ali eu reconciliei com o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele dia, do Dia das Mães de 2018, eu comecei a ir para a igreja. E eu estava ali todos os cultos, era terça, quinta e domingo, eu estava ali. E eu sentava na ponta da cadeira e a cadeira do lado minha sempre estava vazia. Porque às vezes os meninos iam para a salinha, eu botava minha Bíblia e todos os dias eu profetizava. Eu profetizo em nome de Jesus que meu esposo vai estar aqui do meu lado. Transformado. Em nome de Jesus nós vamos buscar o Senhor Jesus Cristo. Todo culto eu profetizava. Eu profetizo em nome de Jesus meu esposo vai estar aqui. Em nome de Jesus comigo. E ali foi, eu orando e fazendo campanha com a pastora, com outro pastor, o segundo pastor que tinha lá na igreja, fazia campanha comigo, fazia campanha na madrugada, e ali foi Deus trabalhando, né? Aí não cheguei a usar mais drogas, teve um dia ainda que eu
dei uma baqueada querendo, guerriei. Não vou fazer isso, mas não fiz. E fui conseguindo, né? Com muita oração, com muito jejum. E depois de 4 meses, Deus deu a vitória da libertação do meu esposo lá na cadeia, né? Foi um mover de Deus muito grande, primeiro, porque para mim visitar ele tinha então um processo muito grande, porque é muito difícil você pegar a senha e tal. E durante a vida que a gente tinha, quando a gente bebia, quando a gente era do mundo, a gente conheceu um moço que era o dono do bar. E ele era conhecido do dono do presídio. Né? E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito nas coisas dele, Deus é tremendo, que hoje a gente até sabe por que Deus apresentou esse cara do bar. Porque para mim conseguir essa senha era muito difícil, porque na época eu estava tendo muita dificuldade de liberar a senha para visitar o preso. Né? E eu estava muito angustiada porque eu sabia que assim, meu esposo estava preso porque ele falava que não queria ir mais preso, que ele preferia trocar tiro com a polícia e tal. E meu esposo já teve muitos problemas quando a gente estava no mundo, que ele já tentou suicidar também. Cheguei a tirar a época de eu chegar bem na hora, tirar o lençol do pescoço dele, que ele pendurou na janela. Né? Então, foi várias vezes que isso aconteceu. Então, assim, eu estava muito agoniada porque eu precisava de ver ele, saber que eu estava aqui buscando a Deus. E eu queria saber como é que ele estava lá. Ia demorar muito esse processo, ia demorar coisa de mais ou menos, se brincar, uns 2 meses. E por eu conhecer esse moço do bar, eu conversei com ele, falei que tinha acontecido e tal. E ele falou, não, eu conheço o diretor do presídio, eu vou conversar com ele para te ajudar. E daí aí eu já fiquei em cima dele todo dia lá na porta do bar dele, lá, não, e aí consegui e tal. E ele, não, vai dar certo, vai dar certo. E eu indo atrás, eu não esperava ele falar comigo, não. E eu toda hora ia lá, porque eu passava bem perto da casa, na porta dele, e eu todo dia lá. Aí consegui mandar umas roupas para ele. Quando pensei, não, ele marcou um dia. Eu falei assim, não, ó, tal dia o diretor vai estar lá, então você vai lá. E aí ele chegou a me levar lá, ele mesmo, eu esqueci o nome dele, chegou a me levar lá no presídio. Falei assim, eu entrei lá, conversei com o diretor primeiro, expliquei tudo, falei um pouco da minha vida, sabe? Eu já falei, aí nessa época eu já estava na igreja até então, falei que eu estava na igreja e tal, e ele, sim, foi tão um trabalhar de Deus que o diretor comoveu comigo, assim, eu lembro que ele ficou emocionado pela minha história, eu contava a minha história para ele. E ele falou assim, não, vou deixar ele vir aqui, você vai ver ele, vai ser rapidinho, se eu não me engano foi 5 minutos, 10 minutos, foi coisa rápida. E quando pensei, não, meu esposo chegou lá, né? Algemado lá na sala do diretor. Deus é tão tremendo que eu não tinha a senha. Eu não tinha entrado no site que tinha que pegar a senha. Deus me colocou na sala do diretor do presídio. Como que pode uma mulher presa e estar lá na sala do diretor do presídio sem advogado, porque eu não tinha advogado, eu não tinha condição nenhuma para advogado. E Deus me colocou na sala do diretor. Eu falei com meu esposo. Abracei ele, nós choramos, falei que eu estava bem, falei que eu estava na igreja. Ele chorou muito, muito, muito. Aí eu creio que a partir desse dia ele ficou mais calmo, porque ele estava com os pensamentos, né, negativos lá dentro, né, que não é fácil estar num lugar desse. E a partir desse dia, Deus foi trabalhando na vida dele lá, Deus foi sustentando ele começou a jejuar lá, e eu comecei a jejuar aqui, pedindo para Deus, né, e Deus foi me trabalhando aqui e Deus foi trabalhando nele lá. Né? E eu falo para você hoje, que tá nessa vida do crime, da droga, do tráfico, do roubo, da vida errada, não compensa, não compensa. Então, pede a Deus, porque Deus ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível e o Deus do impossível, porque Ele fez o impossível e o possível nas nossas vidas, né? Que quem conheceu eu e meu esposo antes, quem vê hoje, quando meu esposo vai pregar nos altares, quando às vezes pessoas que, lá do setor da gente, que falam assim, o borracha, não. Tem pessoas que nem acreditam até hoje, porque nós dois éramos figura tremenda, né? Então, assim, tem pessoas ainda que não acreditam, né? Mas, assim, a única pessoa que precisa acreditar é Deus na gente. Né, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que dá a mão para você. Naquele momento que você pensa que não tem mais jeito, aí entra Deus e fala, eu vou dar o jeito. Foi quando Ele entrou na vida do meu esposo e na minha vida. Porque várias vezes Deus tentou nos levar para os caminhos de Deus, mas nós não demos valor, né?
E Deus tem um tratar, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é fogo e consumidor. Não pensa você, porque Deus é Deus, Deus faz isso, Deus é maravilha, que Deus não vai deixar de acontecer algo de ruim na sua vida. Mas porque vai ser algo de ruim, porque lá na frente Deus vai trabalhar o ruim para ser o bom. Foi o que fez na vida do meu esposo. Deus levou ele lá na cadeia, foi ruim. Ele sofreu lá, eu sofri aqui, mais meus filhos. A minha filha mais velha, os primeiros dias ela não conversava. Eu pensei que ia ter que levar ela para o psicólogo, porque ela ficou assim, não conversava com ninguém, não comia, emagreceu, ficou magrinha, sabe? Então, assim, Deus foi tremendo, porque Deus fez uma maravilha na nossa vida. E assim, hoje que eu falo para você, você que está aí nesse momento, que está escutando esse testemunho, né? Vale a pena buscar Deus. Vale a pena ir para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí desiludido, fala assim, pensa que não tem jeito mais para você, engano seu, porque tem jeito sim, porque teve jeito na minha vida e teve jeito na vida do meu esposo. Como teve jeito na vida de muitas pessoas que eu conheço, que têm uns testemunhos lindos também, que era do mundo da droga, que era do mundo do tráfico, que era do mundo da prostituição. Então, sim, Deus tem a forma de trabalhar. E Deus trabalhou na nossa vida. Foi um tratar doloroso. Igual eu falei, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Na nossa vida foi um pouco de fogo, e bota fogo. Porque ele levou meu esposo na cadeia, eu fiquei aqui fora sofrendo, né? Mas no final tudo deu certo. Deus trabalhou até no advogado, porque eu não tinha advogado, não tinha dinheiro para advogado. Até que a minha sogra ainda depois, mais para frente, conseguiu. Mas não estava dando, alguma coisa não estava dando certo. Quando pensei, não, Deus enviou um advogado do estado para entrar em contato comigo e que ia resolver. Foi uma coisa de Deus mesmo, porque não era, tudo não estava dando para sair. Quando pensei, não, um advogado entrou em contato comigo, falando que ia tomar de conta de tudo, a partir daquele dia era ele que ia tomar de conta do processo dele. E Deus foi usando esse advogado. Foi Deus que usou esse advogado. É porque eu falo, a minha vida, mas a vida do meu esposo toda foi Deus, gente. Porque eu era uma pessoa que não queria saber de Deus na época, antes. Não queria saber nada de Deus. Depois Deus começou a trabalhar em mim. E Deus fez um rebuliço na minha vida. Que eu falo que Deus é assim, né? Deus bagunça tudo para depois botar tudo em ordem. É igual quando a gente vai arrumar nossa casa. A gente faz aquela faxina, tira tudo de baixo, põe para cima, põe tem para fora, joga, fica aquela bagunça. Depois que a gente termina de limpar tudo, a gente põe tudo no lugar, fica tudo limpinho, tudo arrumadinho. E Deus faz isso na vida da gente. Deus faz aquela bagunça toda. A gente pensa que não vai dar nada certo. O que está acontecendo? Deus não está na minha vida, não sei o quê. A gente pensa assim, mas não. Não pensa isso, porque no final, Deus vai colocar as coisas tudo no devido lugar. Foi o que aconteceu na nossa vida. E aí, meu esposo teve a liberdade, para a honra e glória do Senhor, né? Passou um tempo, sempre tem as consequências, né? Teve as consequências depois, por ele ter preso, depois teve os processos para finalizar, e ele ia ter que se entregar, tinha que voltar de novo para a cadeia, né? Para terminar os processos que ele tinha que responder, ele tinha que voltar, mas aí a gente aí teve que arrumar mais dinheiro e correr atrás de advogado, e assim, foi uma época que a gente assim, abalou, mas a gente manteve firme na presença do Senhor. E a gente fala assim, o Senhor vai nos sustentar. Porque várias vezes a gente pensava em desistir, a gente pensava assim, agora a gente não vai dar conta. Porque, sim, foi só pancada, porque a gente estava bem e tal, indo para a igreja, e quando pensa, não, vem um mandado de prisão. Depois de tantos anos servindo a Deus, um mandado de prisão. Então, assim, a gente deu uma balada, mas Deus nos sustentando. Só que Deus, mais uma vez, foi maravilhoso. E foi várias vezes porque ele ia ter que se entregar, né? Até então a gente arrumou advogado, ele ia ter que se entregar. Só que toda vez que ele ia para se entregar, o advogado faz, não, Wesley, hoje não, acalma um pouco. E a gente ficava naquela, né? E a gente já servindo a Deus, a gente queria fazer o certo. O certo era o quê? A gente tem que entregar, porque então ele estava foragido. Mas é onde que, né? Entra o papel verdadeiramente do cristão. Verdadeiramente você ser sim, sim, não, não. Né? E ficou aquela. A gente estava atrapalhando aquele trem
dele que já estava foragido, e a gente estava já nos caminhos de Deus, a gente sabia que estava errado. E ele ia para se entregar e alguma coisa sempre dava errado, não é hoje. Aí teve um dia que ele falou assim, não, vai ser hoje. Aí a gente já tinha combinado com o advogado, nós fomos lá para o escritório do advogado, né, nesse dia, ia ser nesse dia que ele se entregar. E a gente chegou lá, o advogado conversou com a gente e tal, Wesley, nós vamos hoje não, porque teve uma mudança no código. Acho que é código que fala, se não me engano. É mais uma vez Deus trabalhando. Teve um rebuliço lá, de uma assinatura, de um código que teve uma mudança nos códigos lá, código penal. Eu não sei, não entendo muito bem disso, não. Eu sei que teve uma mudança que o que ele tinha, no caso, ele tinha que apresentar, por a mudança desse código, ele não precisava mais de se entregar. Porque já tinha voltado tudo normalizado o processo dele. Né, que ele até então ia ter o tempo dele ir, responder, ter audiência, então até então estava tudo ok. Então ele já não estava mais com mandado de prisão, o advogado conseguiu tirar o mandado de prisão dele, porque teve essa mudança, né, do código, então até então ficou tudo ok, graças a Deus, né, mais uma vitória para a glória de Deus. E nós fomos caminhando com Deus, e aí a gente, né, firme na presença do Senhor. E até então, e nesses anos todos, a gente trabalhando com os dependentes químicos, a gente pregando para os drogados na rua, morador de rua, casa de recuperação, porque infelizmente tem muitos que hoje estão na igreja não quer levar a palavra para aqueles que estão lá no poço, aqueles que estão lá usando droga. Né? Então, assim, Deus colocou a gente. Então, assim, é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta muito de ir na rua, pregar, evangelizar para aqueles que estão lá na rua, aqueles que estão se drogando, que estão na casa de oração. E é o que a gente faz hoje, né? E foi passando. E eu sei que chegou no ano de 2023 para 2024, se eu não me engano, a gente estava tranquilamente lá em casa, meu sogro liga para mim. Riva, cadê o Wesley? Eu falei, tá aqui. Tem um oficial de justiça aqui na porta de casa, quer falar com o Wesley. Eu falei, o quê? Oficial de justiça? É pra vocês virem aqui agora. Aí tá. Eu já falei, me desliguei o celular, falei pro meu esposo, meu bem, já ficou assim, assustado, né? Falei, o que tá acontecendo? E ali fomos descendo, né? Lá é perto a casa, fomos lá pra casa do meu sogro. Chegou lá, ele pegou o papel, ele tava, o oficial de justiça, com o papel falando que ele ia ter que se apresentar a um lugar lá que ele ia ter que usar a tornozeleira, né? Então aí veio outro baque, né? Porque há uns anos atrás tinha um mandado de prisão. Deus veio e quebrou. Quando pensa não, veio a tornozeleira. E aí lá vai nós passar mais essa luta, irmãos. Meu Deus, foi assim muita luta, porque até então ele ficou lutando entre a carne e o espírito, se ia lá se apresentar para colocar essa tornozeleira ou se ele ia sumir. Várias vezes a gente vinha embora do carro, assim, né, que a gente teve que ir lá, foi primeiro pegar uns papéis num lugar lá, no fórum, e depois a gente tinha até uma amiga que estava com a gente nesse dia, uma irmã, no carro. E no carro ele veio embora muito pensativo, e ele falava assim, eu não vou colocar essa tornozeleira, não colocar. Eu falei, meu bem, o que você vai fazer, meu bem? Se eles te pegassem na rua e eles vão te prender, e ele, eu não vou usar a tornozeleira, não vou usar a tornozeleira. Eu falei assim, meu bem, mas você... Infelizmente, meu bem, vai ter que usar, né? E ele, ai, não sei se eu vou ter coragem e tal. E tá, chegou o dia de colocar, né? E nós fomos, né? E ele foi, colocou a tornozeleira, né? Infelizmente. Mas era por causa de quê? Por causa da consequência do nosso passado, né? Pelo erro da prática que ele fez, teve a consequência depois. Aí colocou a tornozeleira e nos primeiros meses não podia sair. A gente começou a fazer uns cultos em casa. Né? Até o dia que teve a liberação dele sair para trabalhar, para ele sair para cultuar. E ele aproveitava esses dias que ele podia sair, ele evangelizava, a gente saiu, fazia evangelismos. E aí, quando pensa que assim ia ser 1 ano e meio, né? Ele usando essa tornozeleira. E Deus mais, e assim, eu sempre orava. Eu orava e eu falava, Senhor, não aceito. Quando estava só nós lá em casa, ele ficava de bermuda. Eu olhava aquele trem na perna dele e eu falava, esse não é seu. Mais uma vez eu profetizava, se não é seu, não aceita isso na sua perna, sabe? E assim, foi uma luta tremenda, né? Então, assim, o inimigo, mais uma vez, porque eu assim, era tudo para querer a gente desistir.
voltar lá para aquela vida. Mas Deus foi tão tremendo, tão forte na nossa vida, tão, assim, fiel com a gente, que Ele segurou na mão da gente e a gente conseguiu passar. Mais essa luta com a tornozeleira, né? Porque era meu esposo que usava, mas ali parecia que era eu também, eu estava passando junto com ele, porque é uma carne só, então tudo que ele passa, eu passo também. E eu falava, essa tornozeleira não é sua, eu não aceito essa tornozeleira na sua perna. E, mais uma vez, Deus foi fiel, porque a pessoa, ele usar 1 ano e meio, e graças a Deus ele usou só 6 meses, né? Para honra e glória do Senhor. E aí ele recebeu a ligação, depois deu 6 meses, recebeu, a tornozeleira começou a pitar, e ele ficou preocupado, o que tinha acontecido, porque quando muda de cor, quando pita, é alguma coisa que está errado, né? Ou alguma coisa que fez errado. Mas até então ele estava no trabalho, ele estava certinho, ele ficou preocupado, né? E que a justiça, né, é sério também, né? Então, assim, ele é uma coisa, ele ficava preocupado. E aí, quando ele ligou lá para falar que estava pitando e estava da tal cor lá que estava, aí a pessoa foi e respondeu, falou, não, é para você vir tirar a tornozeleira. Aí ele já ligou para mim de imediato, falou assim, meu bem, você não vai acreditar, a tornozeleira está pitando porque é para mim tirar a tornozeleira. E assim, foi aquela maior alegria, né, para honra e glória do Senhor. Então, assim, irmãos, esse é o meu testemunho, né? Deus, ele fez uma reviravolta na nossa vida, né? Para 2 pessoas que era desacreditada, que estava envolvida com tudo de errado, eu usava todo tipo de droga que você imaginava, eu usava. E hoje Deus me resgatou. Hoje Deus me colocou de pé. E eu tenho que estar todo dia buscando a Deus, todo dia agradecendo a Deus. Porque se um dia eu deixar de agradecer a Deus, de buscar a Deus, eu tô lá no mundo. Então, você hoje que está aí tentando sair dessa vida, às vezes você que está escutando agora, que está começando a caminhar com Deus, que está saindo desse mundo, um conselho que eu dou para você, não saia por nada. Por mais que às vezes venha alguma coisa assim que vai te chatear, corre para os pés do Senhor. Corre, se você chateou com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, corre e vai ajoelhar na sua cama. Liga para um irmão, liga para a irmã, liga para um pastor, liga para alguém, fala com alguém. Mas não fica sozinha, não pense em fazer alguma besteira. Não pense em voltar lá naquele amassado onde Deus está te tirando deste momento. Porque eu sei que tem pessoas que estão escutando nesse momento que Deus está começando a fazer a obra na sua vida. Então, se você está aí pensando que esse deslize que você deu neste momento, se você está pensando que esse deslize vai te levar de novo para o buraco, engano seu. Corre que ainda dá tempo. Vai para os pés do Senhor, ora, pede perdão e continua. Não para, não volta para trás, apenas continua. É o que eu sempre fiz com meu esposo, por lutas que a gente passa, porque ainda passa lutas que a gente passou, que a gente passa, às vezes por algumas brigas, algumas coisas que acontecem no dia a dia, a gente está ali, firmado em presença do Senhor, porque é Ele que vai sustentar a gente, é Ele que nos sustenta, é Ele que me libertou, é Ele que me curou, é Ele que me transformou, e é Ele que vai libertar, curar e tirar você dessa vida também. Então, para você hoje, que está aí no mundo da droga, que está no mundo do tráfico, você que está escutando aí, que às vezes está no presídio, ou às vezes está no hospital, porque às vezes usou muita droga, entrou na overdose, e está com o celular na mão escutando esse testemunho, pega para a sua vida, faz um teste, começa a buscar a Deus, começa a orar, você e Ele sozinho, não precisa de ninguém saber. Entra no seu quarto, ou então até mesmo onde você está, caladinho assim, começa a falar com Deus, começa a pedir para Deus mostrar para você que Deus está contigo, porque Deus está com você a todo momento. Porque é Ele que dá o nosso ar, Ele que permite a gente ir e vir todos os dias. Então, neste momento, Deus está aí com você, onde você está neste momento. E pede para Deus, porque Ele vai fazer, porque o que Ele fez na minha vida foi o impossível e o possível. E o que Deus vai fazer na sua vida é o possível e o impossível. Então, apenas crê. Amém? E é o que eu venho deixar, o meu testemunho nessa noite, para vocês, noite, dia, na hora que vocês estiverem assistindo. Eu vou estar fazendo uma oração agora, nesse momento, né? E que vocês venham escutar esse pequeno testemunho. Às vezes, algumas palavras podem ter saído um pouco atrapalhadas, mas foi verdadeiramente a minha vida. Um pouco da minha vida, porque se a gente for testemunhar tudo assim, a gente vai ficar uns dias testemunhando.
Mas eu creio que um pouquinho do que eu falei, eu creio que vai falar com você. Então, feche o olho neste momento, eleva seus pensamentos para Deus e peça primeiramente perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, neste momento, papai, eu venho primeiramente pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, papai querido, Pai amado. Pai, obrigada, papai querido, Pai amado, por mais um dia, papai, na tua presença. Obrigada, papai, pelo meu respirar, pelo meu viver. Pai, obrigada, papai querido, Pai amado, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, papai querido, Pai amado. Pai, obrigada, papai, pela vida desta pessoa que está escutando essa oração agora. Pai, que o Senhor visita, papai, esta pessoa. Pai, o Senhor sabe muito bem, papai, como esta pessoa está neste momento. Então, peço a Ti, começa a trabalhar, papai querido, Pai amado, de dentro para fora, papai. Pai, eu não sei o que fez levar essa pessoa a estar do jeito que ela está neste momento, não sei qual foi o trauma, eu não sei se foi uma curiosidade, igual foi comigo foi uma curiosidade. Eu não sei qual foi o trauma que essa pessoa teve para estar neste momento, nessa situação, mas o Senhor sabe. E eu peço ao Senhor, papai, comece a trabalhar, papai, de dentro para fora do coração dessa pessoa. Pai, começa a mostrar para ela, papai, que o Senhor, papai, o Senhor é capaz de transformar, de curar, de libertar, papai querido, Pai amado. Porque foi o que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo, papai querido, Pai amado. Eu creio que o Senhor pode fazer na vida, papai, de cada um que está escutando neste momento, papai. Pai, visita neste momento aquele que está com pensamento até mesmo de suicídio, papai. Pai, vai repreendendo todo espírito de suicídio, papai, desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, toca agora, papai querido, Pai amado, nesta pessoa que está com esse pensamento. E repreende em nome de Jesus. Pai, aquela pessoa que está pensando em voltar para as drogas, papai. Pai, em nome de Jesus, não permita. Pai, aquela pessoa que está no mundo das drogas, no mundo do tráfico, papai querido, Pai amado, eu peço a Ti que o Senhor visita, papai, esta pessoa. Pai, alcança essa alma, papai querido, Pai amado. Porque se essa pessoa chegou a ouvir essa oração, é porque o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, papai querido, Pai amado. Pai, eu creio, papai querido, Pai amado, que não é à toa, papai, que esse vídeo, que esse testemunho chegou, papai, nas mãos dessas pessoas que estão escutando. Então, começa a trabalhar, papai. Começa a mover, Senhor, papai querido, Pai amado. É que eu peço a Ti. Pai, eu louvo e agradeço mais uma vez pelo dia de hoje e pela vida de cada um que está escutando neste momento, papai. Pai, nos guarda, nos livra, papai, nos liberta. Pai, obrigada, papai, por mais este momento, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.